Tudo que você precisa saber para investir da melhor forma em aproximadamente 10 minutos. Se você já é cliente Edro ou meu aluno, não se esquece de já dar aquela curtida de confiança. Mas se você ainda não conhece o meu conteúdo, espera um pouquinho, segura, e no final do vídeo, se tiver te gerado algum valor, aí sim você curte e se inscreve no nosso canal. Esse vídeo será um grande resumo do que aconteceu nos meses anteriores de 2025 e quais são as expectativas para os próximos meses, com o intuito que você consiga rebalancear o seu portfólio e investir de uma maneira mais adequada, contando com essas informações. Passando bem brevemente, falaremos sobre panorama econômico, indicadores de mercado, nossa estratégia mensal, ativos em destaque e algumas novidades da Edro. Começando pelo nosso panorama econômico. O Brasil apresentou crescimento do PIB no nosso primeiro trimestre, mas nem tudo são flores. A Haddad apresentou um projeto para aumentar o IOF, que seria o imposto por todas as transações financeiras, principalmente as transações internacionais. Isso aumentou bastante o nível de rejeição do governo, sendo que agora, nesse momento, ele está planejando fazer algumas alterações, voltar para o IOF no modelo antigo, mas criar um pacote de novos impostos para conseguir cobrir esse rombo fiscal. A Moody's, que é uma agência que categoriza o risco de cada país, revisou o Brasil de positivo para estável, o que já era de se esperar, dada a maneira como tem sido feita a austeridade do país, a responsabilidade fiscal. Mesmo assim, diversos investidores internacionais demonstraram interesse no Brasil. A prova disso é que as emissões de títulos públicos feitas lá fora tiveram uma captação de 2,5 bilhões de dólares nesse último mês. Falando um pouco dos Estados Unidos, não foi apresentado um bom resultado. Ele teve um recuo no PIB de 0,2%, principalmente por questões tarifárias e uma má gestão dos gastos. Os gastos por lá estão muito elevados, eles têm precisado imprimir cada vez mais dinheiro, isso gera uma pressão danada no Fed, que seria o equivalente ao Banco Central de lá. China apresentou um ótimo resultado, com um baita crescimento de 5,4% do seu PIB, mas existem algumas preocupações, principalmente com relação ao setor imobiliário e à guerra comercial que tem acontecido entre Estados Unidos e China. Falando agora dos nossos principais indicadores de mercado, para que você consiga ter uma visão geral do que aconteceu no mês anterior e nos últimos 12 meses. Nosso DI futuro, que seria uma expectativa média da taxa Selic, em 2026 teve um pequeno aumento, praticamente insignificante, mas nos últimos 12 meses teve um aumento bem significativo de 2,56 pontos. Já o nosso DI futuro mais longo, olhando lá para 2031, teve um recuo, o que demonstra uma certa expectativa pelo aumento da rejeição do governo Lula, da troca de poder, de surgir um governo com mais austeridade, com mais responsabilidade na gestão de gastos. Já nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 1,45 pontos. Nossa taxa Selic que se mantém em 14,75%, sendo que sofreu uma alta de 0,5 pontos e nos últimos 12 meses 4,25 pontos, bem expressivo. Isso é um dado que chama bastante atenção. Fed Funds dos Estados Unidos, que seria a taxa de juros por lá, se mantém entre 4,25 e 4,5 e se manteve estável no último mês, sendo que quando a gente olha para os últimos 12 meses dos Estados Unidos, ela teve uma redução de 1 ponto. O IPCA mensal tem um acúmulo ali de 0,43% e nos últimos 12 meses 5,53%. Em ambos os casos, tanto olhando para mensal quanto para os últimos 12 meses, teve um aumento, sendo que nos últimos 12 meses esse aumento é bem expressivo, 1,6 pontos. IGPM tem bem mais volatilidade do que o nosso IPCA, mas também representa a inflação. Teve uma redução aqui no nosso mensal de 0,73 pontos, mas teve uma alta bem expressiva de 7,36 pontos quando a gente olha para os últimos 12 meses. Falando do dólar, o dólar está em aproximadamente 5,67 nesse momento que eu gravo o vídeo, naturalmente ele oscila com o passar dos dias, e teve uma variação de 0,77% no último mês, acumulando uma variação de 9,5% bem expressiva nos últimos 12 meses. O ouro segue em alta, devido a principalmente as preocupações com as tensões políticas entre China e Estados Unidos, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e os efeitos também de uma pós-pandemia que ainda vem sendo acumulados no mercado. Quando a gente olha para o petróleo está nas mínimas, a gente teve uma queda de 2,1% no último mês e uma queda nos últimos 12 meses de 8,4%. E aí você deve estar se perguntando, né, por que a gasolina não ficou mais barata nesse tempo todo, né? Se o petróleo, que é o principal insumo para a produção de gasolina, teve uma redução drástica no preço. Se a gente tivesse um mercado mais eficiente, a gente teria visto uma redução de quase 10% no preço da gasolina desde o ano passado. Não é o que acontece na prática.
Bitcoin teve uma alta gigantesca nesse último mês, cerca de 13,2%, chegando ao marco, no momento que eu gravo esse vídeo, de 105 mil dólares por unidade. Nos últimos 12 meses ele acumula uma alta de 85%, extremamente expressiva e é um ativo que a gente deve ficar de olho dentro do portfólio, claro que em proporções pequenas, porque ele tem muita volatilidade. Ibovespa, a gente segue cautelosamente otimista, principalmente com a possibilidade de uma troca de governo. Nesse mês, praticamente não subiu nada, nesses últimos 30 dias, 0,18%, mas acumula uma alta de 12,89% nos últimos 12 meses. Esse número pode parecer bom, mas quando a gente compara com a taxa Selic, que está em 14,75%, não foi tão interessante assim, mesmo que ele tenha batido a taxa Selic nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para o IFIX, ainda não começou a andar. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. A gente teve algumas altas singelas, mas nada que seja muito expressivo. E o nosso S&P 500 acumulou uma alta nesse último mês de praticamente 1% e nos últimos 12 meses de 15,4%, se demonstrando um ótimo investimento. Passando para a parte de estratégia mensal e já fazendo alguma conexão com os produtos que a gente vai trabalhar, que a gente vai apresentar para os clientes ao longo desse próximo mês. A tese principal vem de renda fixa, principalmente títulos longos, quando a gente fala de pré-fixado, ali para 4, para 5 anos, com uma expectativa que a taxa de juros venha reduzindo e a gente consiga garantir uma taxa melhor nesse tempo. Algumas operações interessantes para você conseguir obter ágio, que seria uma forma de um ganho adicional quando a gente trabalha com rendas fixas, olhando ali para tesouro mais longo, 2055 a 2060, e aqui eu estou falando especificamente do tesouro e inflação, e além disso, vale olhar também outras oportunidades de fundos de renda fixa e outros ativos, como CDBs atrelados a IPCA e CDBs atrelados ao nosso CDI. Falando um pouco de internacional, aqui existe uma expectativa de um dólar um pouco mais fraco ao longo desse mês, o que pode representar uma oportunidade interessante de compra. Se você já tem uma parcela do teu portfólio destinada para uma alocação internacional, mas ainda não chegou nesse ponto ideal, talvez seja interessante você acompanhar o preço do dólar ou você conversar com o seu assessor para que ele acompanhe e te traga essa informação quando tiver num ponto mais adequado. Além disso, como está tendo bastante estresse lá nos Estados Unidos, principalmente com um conflito entre Elon Musk e Trump, após ele cancelar alguns contratos que existiam com a SpaceX, a gente pode esperar alguma oscilação interessante no mercado que pode representar um bom ponto de compra. Então vale a pena a gente ficar bem de olho. Isso aqui é um ponto que vale ter bastante atenção no final das contas. Eu estou olhando diariamente para poder apresentar algumas possibilidades interessantes para os clientes e poder aproveitar também na minha pessoa física. Renda variável tem recuperado aos poucos o otimismo. A gente deve ser bem cauteloso, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas eleições de 2026, então eu tenho esperado um pouco para comprar tanto ações quanto fundos imobiliários tradicionais, sendo que os fundos imobiliários, assim como os FIPs C-tipados, têm representado uma boa alternativa com menos volatilidade. Falando ainda das ações, tem algumas oportunidades pontuais que eu acho que vale a pena você conversar com o teu assessor. Título de exemplo, um ativo que eu tenho olhado bastante é o do Banco do Brasil, um ativo que eu gosto bastante para o meu portfólio e que vale a pena a gente acompanhar porque ele passou por uma queda gigantesca. Essa queda aconteceu justamente por conta do agro. O agro vem tendo problemas com as safras anteriores, safra desse ano foi muito boa, mas nos últimos 3 anos não foi tão boa, foi bem mais ou menos. Agro é um setor extremamente endividado, então quando as safras não são boas por alguns períodos, eles têm dificuldade de honrar com essas dívidas. E hoje o Banco do Brasil é um dos principais bancos que empresta dinheiro para o agro. Então eles estão tendo bastante problema com default, com inadimplência e com renegociar essas dívidas do agro. Por isso, os resultados do Banco do Brasil vieram bem abaixo do esperado. Isso pode, se você quer comprar por longo prazo, representar uma oportunidade de compra. Naturalmente, isso não é uma recomendação, você deve olhar se isso cabe ou não no teu portfólio, se cabe ou não na sua estratégia. Falando um pouco de criptoativos e ouro. Criptoativo está na máxima e ouro está na máxima. Eu particularmente tenho esperado um momento mais oportuno para comprar. Já tem a quantidade que eu gostaria de ter de criptoativos, já tem a quantidade de ouro, naturalmente proporcionalmente, né, porque em volume, em valor nominal a gente sempre quer ter muito mais, mas proporcionalmente minha carteira já está adequada no que eu gostaria de ter como ideal dentro das minhas proporções. A justificativa para criptoativos estarem extremamente altos, em especial Bitcoin, assim como o ouro, é justamente o estresse que a gente vem vendo no mundo, como eu já citei, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra comercial entre China e Estados Unidos e o pós-pandemia, que também agravou todo esse contexto. Quando a gente fala de ouro e cripto, é bem importante destacar aqui para vocês que, na realidade,
Isso representa um índice do medo, uma preocupação das pessoas com conseguir formar uma reserva de valor. Então, isso aqui são alternativas que são muito boas para você adquirir quando o mundo está muito tranquilo, quando as coisas estão sossegadas e quando os preços estão lá embaixo. Então, eu particularmente não tenho comprado, apesar de gostar muito, principalmente do Bitcoin. Quando a gente fala de blindagem patrimonial, eu achei importante trazer esse ponto aqui para vocês, começam a aparecer algumas alternativas interessantes, como você abrir uma empresa no Uruguai, eventualmente se você tiver a possibilidade de mudar a sua residência fiscal para o Paraguai. Existem também estratégias de holding patrimonial, se você tem muitos imóveis ou se você quer planejar a sucessão da tua família, e o nosso tradicional seguro de vida. Então, são algumas oportunidades que a gente tem observado junto com os clientes, tem trabalhado alguns produtos específicos e vale a pena você também conversar com o teu assessor, porque essa é uma parte que ela é geralmente negligenciada pela maioria dos gerentes de banco, pela maioria dos assessores. Então, bate um papo com o teu assessor e verifica essas possibilidades. Algumas novidades importantes. A Edro chegou no patamar de 550 milhões sobre assessoria. Então, é um marco. Estamos extremamente felizes e é importante agradecer você que é cliente, que fez parte de tudo isso, que indica o nosso trabalho, que tem o patrimônio aqui sobre a nossa assessoria. Além disso, estamos com uma competição na comunidade de engajamento, né? Os 3 alunos que mostrarem mais resultado ali no engajamento, na métrica da nossa comunidade, vão receber uma reunião estratégica comigo para a gente dar uma olhada no portfólio e avaliar algumas possibilidades de rebalanceamento, de ajuste na sua estratégia. Além disso, estamos com uma agenda semanal, né, com Wesley e com Alan, que são os meus sócios, falando sobre diversos temas que envolvem economia, finanças e atualidades. Está acontecendo lá no nosso Instagram, da Edro, @EdroInvest, e vale a pena você dar uma olhada. Acontece toda quarta-feira, às 18 horas, pontualmente, e os feedbacks têm sido extremamente positivos. Se você gostou desse modelo de vídeo, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, se ainda não estiver inscrito, e deixar nos comentários se você tem alguma dúvida, o que você acha de todos esses pontos, aonde você está investindo o seu dinheiro. Caso você sinta que precisa de um melhor acompanhamento nos seus investimentos, alguém próximo que vai estar ali na linha de frente contigo no dia a dia, não se esquece de clicar aqui no QR Code para se inscrever e falar com um dos nossos assessores da Edro. Encerramos aqui o nosso vídeo, um excelente mês e ótimos negócios.